1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 diz assim: Ore dessa forma pelos reis e por todos os outros que exercem autoridade sobre nós ou que ocupam cargos de alta responsabilidade, a fim de que possamos viver em paz e tranquilidade, passando nosso tempo vivendo piedosamente e dignamente. Isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador, pois Ele deseja que todos sejam salvos e compreendam esta verdade. Você já viu aquele crente chato? E como que tem, né? Tem uns crentes tão chato que eu mesma que sou crente, eu fico indignada. Sabe aquele crente que ao invés dele estar orando pelos governadores, né, para que Deus abençoe, que ele faça um bom governo e principalmente que tenha paz para que a gente possa viver em paz, porque se o mundo está em guerra, você vai viver em guerra, meu amigo. Se o seu governo está em guerra, você também vai viver em guerra. Mas tem um crente tão chato. Sabe aquele que veste a camisa do candidato, vai pra rua, briga com todo mundo, fala um besterol de coisa. E depois ele tá lá na igreja orando. E olha, eu fico revoltada com uma coisa dessa. O crente ele tem que exercer o seu papel, sim, sabe? Mas não brigar, não sair falando mal dos outros, porque é interessante que ele prega a palavra de Deus, mas na hora dele viver a palavra de Deus, ele é o pior. Porque eu vou falar uma coisa para você, se tem coisa chata nem política é crente. Não tem ninguém mais chato de aturar do que um crente, quer dizer, um falso crente. Nós devemos exercer o nosso papel, sim, com sabedoria, votarmos. Nós precisamos fazer isso. Agora, o que você não precisa, meu amigo e meu irmão crente, e nem pode fazer, é ficar falando mal dos candidatos. E tem gente que fala tão mal como se ele mesmo tivesse presenciado os fatos. Sendo verdade ou não, se você está falando mal, você está pecando, sabia? Até porque a Bíblia diz que você não tem que falar mal de ninguém. A Bíblia diz que você tem que orar pelos seus inimigos, não acusar seus inimigos e falar mal deles, igual eu vejo algumas pessoas que se dizem crente, que vão para as redes sociais e faz uma bagaceira, me desculpe a palavra. E isso, sabe o que tem feito? Tem feito as pessoas tomar nojo de cristãos. Porque tem uns falsos crentes aí que fica aí nessa onda, sabe? Olha só, quero te dar um recado. Você que é crente, se põe no seu lugar, tá bom? Você que é crente, que pelo menos leva o nome de Cristo, se coloque no seu lugar, cumpra com sua obrigação, mas cumpra, sabe, com sabedoria e não do jeito que a gente vê aí uns crentes fazendo, que dá nojo de ver. E tem feito, sabe o quê? Você, meu amigo, que se diz cristão e anda aí nessa cachorrada, tá? Você tem feito a palavra de Deus cair em descrédito, tá bom? Ao invés de você ficar falando mal de qualquer candidato que você não apoie, vai orar por ele. É isso que a Bíblia fala, tá bom? Ore por ele e para de falar mal dele, porque você não vai diante de Deus. Deus não vai falar assim: ô meu filho, você estava certo. Podia falar mal mesmo, não tinha problema não. Tá enganado, tá bom? Pode ser que o candidato que você está falando mal até tenha salvação e você perca a sua. Fique a dica.